Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero compartilhar com você aqui uma dica de direito constitucional, uma dica que diz respeito à ordem social, aquela parte final da Constituição, lá no título 8º, artigo 193 e seguintes, que trata de vários temas, especificamente dentro da ordem social, meio ambiente. Então vejam só, eu quero trazer aqui o artigo 225 para a discussão. O artigo 225 ele fala do meio ambiente, são vários parágrafos ali dentro. O parágrafo 7º do artigo 225 ele foi recentemente inserido lá, que diz respeito à utilização de animais em práticas desportivas. Por isso que eu já lancei aqui a pergunta, né? Seria possível a utilização de animais em algumas práticas desportivas? Eu até mencionei algumas que a rigor não seriam desportivas, mas enfim, alguns talvez assim entenderiam. A questão é, lá na vaquejada, por exemplo, talvez aí no seu estado, né? Existe essa prática. O animal lá, o boi, né? É possível a utilização do animal? Porque nós temos que lembrar que a Constituição diz no artigo 225, parágrafo 1º, ela diz que o Estado deverá promover o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. E para tanto ele deverá adotar uma série de medidas. Lá no parágrafo 1º, inciso 7º do artigo 225, ele vai dizer que é proibido submeter animais à crueldade. Ele diz isso lá então no parágrafo 1º, inciso 7, parte final, ali do artigo 225. Então ele proíbe, a Constituição proíbe a utilização de animais, ou melhor, de submeter animais à crueldade. E aí voltemos à pergunta. Utilizar animais em práticas desportivas é ou não é constitucional? O Supremo já tinha se manifestado pela inconstitucionalidade de leis, salvo engano uma do Ceará inclusive, que autorizava. O Supremo entendia que era inconstitucional por ser um tratamento cruel aos animais envolvidos. Pois é, só que o nosso Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2017, aprova a emenda constitucional número 96. O que fez a emenda 96? Ela inseriu o parágrafo 7º aqui no artigo 225, para dizer que não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais. Não são cruéis, desde que sejam manifestações culturais. Então se for manifestação cultural, beleza, tá valendo. Não é cruel. Aí vejam, elas têm que estar registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica. Agora vem a melhor parte. Deverá ser regulado por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então é necessário que uma lei seja promulgada para dizer como é que vai se dar a proteção dos animais envolvidos. Então, para fins de prova, tomem cuidado. Várias questões, aliás, já cobraram esse assunto. É ou não é constitucional utilizar animais em práticas esportivas? É sim. É constitucional. Não é mais considerado prática cruel aos animais, desde que seja manifestação cultural e estejam registradas como tal. E aí necessita a lei para disciplinar a matéria acerca da proteção, assegurar o bem-estar dos animais envolvidos. Então essa parte final claramente é uma norma de eficácia limitada porque depende da lei. Bom, esse é um ponto que por si só você já tem que tomar cuidado. Mas essa dica é 2 em 1. Porque nós temos que responder a esta outra pergunta aqui, ó. Vejam só. O sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional ou não é? Bastante atenção porque o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu acerca da matéria. Vejam só. Algumas religiões utilizam animais, sacrificam animais em razão ali do contexto da sua religião, em especial de matriz afro, né? Candomblé, por exemplo. A pergunta é, isso é ou não é constitucional? O sacrifício de animais nessas práticas religiosas? Porque você tem que lembrar que lá no artigo 5º da Constituição, inciso 8º, por exemplo, ele assegura a liberdade de consciência e de crença. A Constituição coloca como direito fundamental a liberdade de consciência e de crença. Então, o aspecto religioso, a crença religiosa é um direito fundamental, de um lado. E de outro lado, nós teríamos então o sacrifício de animais nesses cultos. É ou não é constitucional? O Supremo decidiu isso, vejam, deixa registrado aí, tá? No recurso extraordinário 494-611, em março agora de 2019. O tema está latente
Muito fresco, claro, depende de quando você vai olhar, assistir essa videodica, né? Estamos aqui em 2019, tá? Estou gravando agora em abril de 2019, portanto, no mês passado, né, ocorreu essa decisão do Supremo. Eu trouxe aqui alguns trechos do voto de dois ministros, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Barroso. Vejam só, resumindo, o Supremo considerou que é sim constitucional, que está valendo, que é possível a utilização, o sacrifício de animais em cultos religiosos. Veja aqui um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele diz assim, abre aspas, o ritual não pratica crueldade, a questão do sacrifício, então não há crueldade envolvida. Não pratica maus tratos. Aí ele menciona várias fotos, argumentos citados por alguns amigos curi, amigos da corte, com fotos de animais mortos e jogados em estradas e viadutos, não tem nenhuma relação com o candomblé e demais religiões de matriz africana. Já o ministro Luiz Barroso, no trecho do seu voto, diz assim, não se trata de sacrifício ou de sacralização para fins de entretenimento, mas sim para fins de exercício de um direito fundamental, que é a liberdade religiosa. Não existe tratamento cruel desses animais. Pelo contrário, a sacralização deve ser conduzida sem o sofrimento inútil do animal. Então, vejam só, o Supremo defendendo que é sim possível e dando preferência aqui à questão da liberdade de consciência e de crença religiosa. Então, fiquem atentos, decisão bem recente do Supremo e com certeza vai aparecer aí em provas futuras em que o direito constitucional seja objeto, em especial a parte do meio ambiente. Não está expresso na Constituição, bem claro. Diferente do que vimos há pouco quanto à utilização de animais em práticas esportivas, aí sim o parágrafo 7º do artigo 225 diz claramente. Mas aqui estamos falando de uma decisão do Supremo em recurso extraordinário, tá? Então, pelo menos por enquanto, ainda não houve alteração da Constituição nesse sentido. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais.